Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Fazendo Minha Parte. Eu sou o JB e seja bem acolhido por esse canal. Como vocês sabem, os que acompanham o canal, eu estou tentando montar o meu espaço para fazer as minhas lives, fazer os meus vídeos. Por enquanto ainda não consegui ainda, já consegui comprar algumas coisas, mas logo vai dar certo. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos por fora, porque tem um pessoal aqui cortando uma árvore, então tá fazendo um barulho de serra, já vão me perdoando aí por isso, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito atual e que Jesus pregou no passado sobre ele. E ele pregou em forma de parábolas. E uma das parábolas que ele citou foi a parábola do semeador. E é sobre ela que a gente vai falar. Antes disso, eu peço que vocês vão se inscrevendo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, porque não sei se vocês sabem, algumas pessoas já sabem que eu tive um canal já com esse mesmo nome e o sistema infelizmente derrubou o meu canal por eu estar pregando a verdade, mostrando alguns vídeos falando sobre fatos do fim dos tempos e tudo mais. Mas a gente recomeçou, não vamos desanimar, deu aquele baque e tudo, mas não vamos desanimar, vamos seguir em frente. Então eu peço para vocês dar aquele like aí, se inscreva, compartilha para as pessoas para ajudar a gente. Vamos ter alguns vídeos seguindo essa mesma ideia de falar sobre algumas passagens bíblicas para tirar algumas dúvidas, que a gente percebe que tem muita gente que tem muita dúvida sobre passagens simples bíblicas e a gente tenta trazer para uma linguagem do dia de hoje. Falando sobre a parábola do semeador, Jesus estava em casa e ele saiu para pregar o evangelho como ele fazia de costume. Quando ele saiu, muita gente se juntou para ouvir ele novamente. Então ele se retirou do meio daquelas pessoas e sentou num barco e todo mundo sentou ali e foi ouvir o que ele tinha para dizer. E ali ele começou a falar sobre como parábolas, algumas pregações que ele fazia. E uma delas foi a parábola do semeador, que está aqui em Mateus 13. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu disse para vocês aqui no começo, ó, Jesus estava na casa dele e saiu. Então ele se assentou no barco. Vamos já partir aqui para o versículo 3. Depois que se juntou muitas pessoas aos pés dele, ele começou a falar sobre parábolas, por parábolas na verdade, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ele começou a parábola aqui. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Eu vou explicar essa parábola, vamos vendo. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, a semente caiu e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A semente não tinha raiz suficiente. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim Jesus disse, né? Eu vou parar aqui, porque daqui ele começa uma outra parábola, mas hoje nós vamos falar só da parábola do semeador. Mais pra frente, Jesus explica o que ele quer dizer sobre essa parábola do semeador. É aí que vai entrar a igreja hoje, que eu falo da atualidade. A igreja hoje, como que a igreja está se comportando hoje. E é mais ou menos como Jesus falou. Tanto que ele vai explicar aqui, eu vou mostrar para vocês que é a partir do versículo 18. Ele começa a explicar aqui, ó. Escutai vós, aqui ó, a partir do versículo 18, pega a sua Bíblia e acompanha. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ele já tinha falado, só que ele vai explicar. Por que ele vai explicar? Os discípulos começaram a perguntar para Jesus: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Não fala claramente? Para quem não sabe o que é a parábola, ele usa exemplos, ele usa metáfora, ele usa coisas do nosso dia, do nosso cotidiano, para explicar algumas coisas. Só que muitas pessoas não entendiam. E os discípulos perguntavam para ele: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E ele explica, porque tem gente que mesmo que ouvisse claramente, não ia dar ouvidos, não ia entender. Elas estando sujas, elas iam se sujar cada vez mais, não ia dar ibope para o que Jesus ia falar. Por isso ele falava em parábolas, porque quem quisesse realmente saber, iria atrás, iria perguntar. E quem já estava destinado a saber o que Jesus queria dizer com aquilo, já ia entender logo. Não que aquelas pessoas já tivessem um destino, um predestino, mas elas teriam mais facilidades e teriam mais interesse para entender
as parábolas. Então por isso ele explicou, é por isso que eu falo em parábolas. E ele fala para os discípulos, a vocês está destinado a entender, mas para eles não. Então muitas pessoas, quando Jesus falava em palavra, falava em fim dos tempos, muitas pessoas iam saindo fora, porque não queriam saber. E é aí que entra a igreja hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ele já tinha falado. Olha lá, o 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Se você olhar aqui no começo, ó, ele fala aqui, ó, tendo semeado uma parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves. O que representa as aves aqui que comeram tudo? Vamos voltar lá. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. As aves, aqui no caso, representam o Satanás, o inimigo, o maligno, que ele fala bem aqui, ó. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O que é? O que ele está querendo dizer com isso daí? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, não entendem o que a pessoa está pregando ou está ensinando, mas não entendem porque não quer mesmo. E não dão abertura no coração. Então fica mais fácil para Satanás vir e retirar tudo que foi semeado no coração dela. Então a palavra entra num ouvido, sai pelo outro e acabou. Essa pessoa não quer mais saber. Entende? E vamos lá, ele continua. O que foi semeado nos pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aqui, ó, os pedregais aqui que ele fala aqui, ó. E outra parte, estou falando aqui do versículo 5 agora. E outra, quando ele tinha contado a parábola, lá no 18 e 19 ele está explicando. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, não tinha terra suficiente. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Aí aqui, ó, ele fala aqui, ó, no 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, com entusiasmo. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que ele está falando aqui, ó? A pessoa não tem os pés firmados, não tem raiz. A pessoa, ela recebe a palavra, se empolga, fala, é isso que eu quero, eu vou seguir a Cristo, que não sei o que, mas não tem terra suficiente, ela não dá abertura suficiente para a palavra entrar dentro do coração dele. Então ele recebe com alegria, fica todo empolgado, que não sei o que, faz festa, não, é isso que eu quero, que não sei o que, só que aí, como ele diz bem aqui, ó, primeira luta que ele tem, já começa a desanimar, já quer sair, se alguém olhar torto para ela, já começa a baquear, ninguém pode falar nada, que a pessoa já fica fraca, ou acontece alguma coisa, alguma prova, até mesmo dentro da igreja, se uma pessoa não fala direito com ela, ou então se um líder ou um pastor deu mais atenção para um do que para outro, às vezes nem na maldade desse pastor, a pessoa já começa a baquear e começa a procurar motivos para querer sair. Por quê? Porque não tem raiz, não tem o pé firmado. E tem o outro lado também. Boa parte de algumas igrejas tem culpa nisso também, porque ficam pregando que é cura, prosperidade, casa, carro, sucesso, dinheiro, e aí a pessoa não tem nada disso, porque Jesus mesmo não pregou isso. A pessoa não tem nada disso, aí vem a primeira angústia aqui, ó, primeira perseguição, o cara passa por uma prova, na primeira angústia já sai fora, não quer saber. Perseguição, então, por causa da palavra, a pessoa já não aguenta, já não quer defender a palavra que ele aprendeu. E aí acaba saindo, acaba desistindo e volta pro mundão. Aí Jesus fala mais aqui, ó. A outra parte que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O que ele quer dizer com isso daqui, ó? Vamos ver aqui, ó. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que ele está querendo dizer aqui? Algumas pessoas escutam a palavra e falam, não, é isso que eu quero também. Começam a frequentar as igrejas, estar dentro da igreja, que é o povo. Mas aí, as seduções desse mundo, as riquezas, sabe? Todas as regalias que esse mundo oferece começa a chamar mais atenção do que a pregação do evangelho, o reino de Deus. E essas pessoas não pensam na eternidade, querem saber da vida aqui, agora. E acabam largando tudo por causa das coisas desse mundo. Se deixam levar e vão indo até que
caem de novo no abismo do pecado e da separação do corpo de Cristo, da separação da igreja. Mas Jesus também fala daquelas pessoas que eu vou mostrar aqui, ó. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70, 60 e outro a 30. O que ele fala aqui, ó? Tem mais um aqui, ó. Mas ele tá explicando no 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Dá fruto e produz 100, outro 60, outro 30. Tá vendo aí? O que ele está querendo dizer aqui? Que tem outras pessoas que recebem a palavra, o evangelho do reino e acatam para si. São realmente libertas, são realmente invadidas pelo amor de Cristo no coração e querem pregar o evangelho. Não se veem mais longe de Cristo, não se veem mais no mundão fazendo essas coisas. Às vezes até se perguntam, cara, como é que eu vivia daquele jeito? Como é que eu fazia coisas desse tipo? Começa a se questionar nisso e fala, por que eu não conheci Cristo antes? E aí começa a dar bons frutos, começa a pregar o evangelho, começa a ganhar almas para Cristo, e que também vai ver pessoas que ele vai pregar, que ele vai semear e vai cair a semente em cima de pedras, que a pessoa não vai ter raiz, vai cair a semente que ele semeou, vai cair em espinhos que vai sufocar essa pessoa também que ele pregou o evangelho. Ele vai ver pessoas também que ele semeou saindo fora do corpo de Cristo, mas ele também vai conseguir semear em pessoas que, assim como ele, receberam o evangelho no coração e não saíram dos caminhos de Cristo pensando na eternidade, porque o foco é a eternidade. Imagine você viver num lugar que você sabe que você nunca mais vai sair, tanto por bem quanto por mal. Então, foi um vídeo não tão rápido, mas é para a gente entender que o próprio Jesus já explicava naquela época coisas que estão acontecendo na igreja de hoje, coisas que estão acontecendo com as pessoas de hoje que não querem saber de Cristo mais. E eu digo mais, vai piorar, porque o próprio Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele pergunta isso. O que quer dizer? Que as pessoas não vão querer nem saber mais de Jesus, de Deus, de nada, do evangelho, de nada. Não vão querer saber mais de eternidade, céu, inferno, não vão acreditar mais. Por quê? Porque estão cegados com as coisas desse mundo. Espero que vocês tenham entendido bem o que Jesus quis dizer. Eu vou trazer mais passagens bíblicas aqui pra gente conseguir entender. Deixe seus comentários aí pra ver se ficou claro pra vocês, se esse tipo de explicação tá legal. Também se inscrevam aí, compartilhem, dê um like pra dar um engajamento pra gente voltar a crescer esse canal, que a gente perdeu aí um canal aí com quase 3 mil inscritos já. É pouco ainda, mas 3 mil e poucos para o tanto que a gente tem agora, pra gente é muito. Então nós estamos recomeçando. Então ajuda a gente aí, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Afinal, eu tô fazendo a minha parte.